Talks! Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. É, rapaz. Então... Não vou cantar Chorão, cara. Eu não vou cantar... Como assim, meu Charlie irmão? Brown Jr. Charlie Brown! Drew Blow! Não, eu não tenho Chico nada Bray. contra eles, não. Tipo, muito legal lá. Fizeram Pô, os caras são irados. homenagem póstuma. A galera até chorou lá no Rock in Rio, pá. Maneiro, pô. Não era uma banda que eu gostava, não, cara. Cara, que isso. É, Vai acabar o tricô eu agora. até gostava de andar de skate, mas aí essas coisas assim, tipo, não batia, não. Porra, meu escritório é na praia. Então, eu tô sempre na área. Eu não sou a tua laia. Ó, pra galera ficar chateada, eu gosto de Los Hermanos. Então eu gosto de Los Hermanos. Não, aí já tá dando Então dica. Chorão deu na cara do maluco do Los Já tá Hermanos, dando que dica. há quem fique chateado comigo agora. Né, mas fazer o quê? Vamos falar do que é importante nesse negócio? Porque eu sou o Thiago Queiroz. E eu sou o Thiago Berto. E o Vitor não tá aqui. E o Vitor não tá aqui. Portanto, isso é o quê? Humberto Talks. É, rapaz, é a segunda vez eu acho que tem Humberto Talks nos 50 Tricotalks que a gente tem. As pessoas gostam muito do Vitor Talks, então você tem uma barra muito alta pra você atingir, tá? Pra você emplacar o Humberto Te Talks. dizer que eu não tenho essa pretensão. Eu trouxe porque a gente tem que fazer, né? Porque senão na próxima gravação a gente vai ter que gravar 3 Tricotalks. Então a gente tem que fazer alguma coisa isso agora. pode se virar contra você, né? A gente tem que fazer alguma coisa agora. Tá certo. Então, o Tricotalks de hoje vai ser sobre quando a chavezinha vira. Mas que chave? Delira o quê? Aquela chave da criança que ela para de ser 100% emocional e começa a fazer birra porque ela quer fazer a birra, porque ela quer a autonomia dela. E aí não é 100% birra também. É a questão dela estar exercendo a autonomia dela, meio que sem ela saber, né? Mas ela tá querendo começar a colocar os quereres. Elabore. Entende? Vamos lá. Uma coisa é a criança que quer... não, vou comer uma banana aqui. Então, sei lá. Eu achei que você literalmente queria comer uma banana agora, entendeu? Não achei que você ia contar... Não. Tá. A criança tá lá querendo comer uma banana e aí... Na real, ela nem sabe o que ela quer da vida. Se ela quer uma banana, se ela quer um carrinho de rolimã. Tá. Ela tá querendo alguma coisa e aí fala que quer uma banana, começa a fazer birra, chora, espirra, não sei o que e tal. E aí, de repente, você não tem uma banana, você oferece qualquer outra coisa, a criança já diz, ok, beleza, tal. Você tá falando isso é uma criança menor. Tá. Tal. E aí, outra coisa, tipo, o Noah agora já tá quase nos 5, né? Daqui a 3 meses ele tá com 5 anos. Vai fazer 5. E aí, tipo, não, pai, quero uma banana. Pô, filho, mas não tem banana. Então vamos comprar banana, pai. Eu quero banana. Tio, não, filho, tem mamão, tem melão, tem fruta do conde, tem todas as outras frutas do planeta tem, só não tem banana no momento. Não, mas eu não quero as outras frutas, eu quero a banana. Entendeu? Ele tá impondo aquelas vontadezinhas dele, já. Óbvio que quando, no caso, né, ele tá exercendo a autonomia dele aí, mas aí ainda rola aquela emoçãozinha, tipo, não, eu quero banana, eu quero banana. Não é como se ele tivesse pegado um cachimbo. Mistura, eu desejo uma banana, meu pai. Ele ainda tá, rolou, pediu o negócio, tal, não tem frustração, ainda tá ali. Mas já tem aquela coisa do, não, pai, ó, eu quero brincar disso. Não, filho, mas só, não dá pra brincar disso agora, porque tá tarde, a gente tem que se arrumar pra dormir, a gente tem que fazer alguma coisa, ou então isso vai fazer muito barulho, seu avô tá dormindo, tem alguém precisando descansar porque tá doente. Não, mas eu quero brincar disso aqui, agora. Entendeu? Já não é só uma questão que a criança não tá... Ela tá começando a entender que ela quer coisas, entendeu? E esse processo da criança entender que ela quer alguma coisa e que ela precisa querer coisas, né? Esse processo agora dele começar a se entender como alguém que pode querer é complicado. Porque quando começa esse processo, o processo de entender ainda não chegou. Ele quer, mas ele, na maioria das vezes, não entendem quando não pode. Correto. Então a frustração, eu acredito que eles se frustram mais do que quando eles ainda eram só emocionais, assim, tipo, de rompantes. Acho que eles ficam mais frustrados. Porque eles têm, tipo, a noção, entendeu? Sim. Já estão começando a ter a noção de que eles querem as coisas.
e que não pode. Ou que a gente não quer deixar por, sei lá, qualquer que seja o motivo, né? Porque não pode naquele momento, entendeu? Porque às vezes, tipo, essa coisa do brincar, né? Às vezes o Noah quer brincar de bola. E aí, às vezes, ele quer brincar de bola num horário que não dá pra brincar de bola. Mas ele podia há 2 horas atrás, por que ele não pode agora? Entendeu? Ele às vezes não tá entendendo ainda que tem uma questão de horário, que, né? Certo. Não, entendi o que você quis dizer. O raciocínio não é linear, ele não consegue fazer essa conexão de pode nesse momento, não pode naquele momento. Tá. Deixa eu falar algumas coisas aqui, então. Bom, primeiro uma pergunta. Essa fase que você fala que você determina, que você nomeia como a fase que o Noah era 100% emocional, até quantos anos, mais ou menos? Não, até o começo do ano, até os 4 anos. Até os 4 anos. Hoje ele tem quantos anos? Então vai fazer 5. Ele tem 4 anos. Tá. O que eu acho Mas que... até ele... A chave meio que virou quando ele fez 4, digamos assim. Não, tranquilo. É só porque, assim, existe uma parada que eu percebo que a gente... Acho que muito parte da nossa construção como pai, a mudança de olhar que a gente teve sobre, né, a bebê, os nossos filhos, às vezes acontece um problema muito grave aí. A gente tende a ter mais empatia quando a gente está falando de um bebê e tende a ter menos empatia a partir do momento que essa criança começa a crescer. Então, se você parar para pensar, você está falando de 2 situações da chavinha que mudou, né, como você falou. Mas ainda são muito próximas, tem pouquíssimo tempo de diferença. Exato, não tem nenhum ano isso, entende? Então, por quê? Porque você já vê, a partir das outras coisas que o Noah faz, que não fazia antes da chavinha, entre aspas, ter virado, você já vê que ele evoluiu muita coisa em muitas outras situações. Ele está falando de uma forma muito mais eloquente, ele daqui a pouco está começando a se interessar por letras e tudo mais, ele já consegue contar histórias. Então a gente já começa a achar que, não, peraí, meu irmão, o Noah já tem condição de saber. Ele já tem condição de saber que há 2 horas atrás ele podia jogar bola. E sabe que agora não pode porque eu avisei. Mesmo que você não... Imagina, se você tivesse avisado lá atrás... Mas, aí agora ele vai dar piti? E aí você fala assim, vai, porque ele ainda tem 4 anos, entende? Eu faço isso muito com o Dante, cara, que tem 6. Por isso que eu falei que eles têm, né? Eles começam a criar essa coisa do querer e da autonomia, mas eles ainda não entendem a autonomia que eles têm. Exato. Eles estão exercitando, é um processo que vai demorar diria alguns anos ainda para se fortalecer e eles começarem a entender o que é a autonomia que eles têm. Exato. Porque assim, a raiz disso tudo continua sendo a frustração. Quando ele tinha lá 2 anos e ele dava aqueles, né, o grande crise de choro que jogava no chão, sei lá, com 3 anos, aí no início dos 4 anos ainda fazia isso, era frustração. Porque agora ele tem um pouco mais de consciência do que ele está sentindo e tem um pouco mais de clareza de poder questionar aquilo que ele não tem. Então, assim, você eleva o nível de dificuldade da relação com a criança, porque ela se torna mais autônoma, ela vai questionar. Então, se eu vou negar alguma coisa pro Dante, ele vai me questionar. Mas não, por quê? Por que eu não posso? E é legal você ver que agora ele tem argumento. Sim. Agora começam a surgir Não tem argumentos puramente, ele tem argumentos que te quebram as pernas. Sim! Não, porque agora tem alguns... Porque tipo, filho, temos que levantar pra ir pra escola. Ah, pai, não quero. Filho, não só, vamos lá, a gente tem que levantar. Porque agora tá no horário. Ok. Filho, temos que levantar pra ir pra escola. Vamos lá, você tem que fazer xixi pra não dar vontade de fazer xixi. Já fiz. Já fez o quê, filho? Xixi. Fez não, filho. Você não fez xixi ainda. Você estava dormindo. Não, mas eu fiz ontem. Filho, mas tem que ir de novo, senão você daqui a pouco vai querer fazer xixi. Aí a gente não vai fazer na rua? Não pode, né? Não, mas eu já fiz ontem. Não precisa. Tá, então vamos fazer assim. Então vai escovar o dente. Eu também escovei o dente ontem. Não precisa, o dente está limpo. Eu não comi nada. Isso é fantástico. Falei, mas os bichinhos estão comendo seu dente.
E aí? Você vai perder seus dentes. Vai deixar os bichinhos comer teu Essa dente? é a escola Vitor Orives de disciplina de criança. Vai deixar? Vai ficar o quê? Banguela. A escola... Ah, caralho. Não, eu acho que uma parte é isso, a gente começa a ver os nossos filhos muito velhos e a gente começa a criar expectativas que a gente não criava quando eles eram menores, porque a gente até entende que eles não iam conseguir. Mas como eles conseguem fazer outras coisas, a gente cria essas expectativas. E, de fato, quando os nossos filhos vão dar um pitizinho porque eles estão frustrados... É uma coisa que a gente faz com adulto, cara. Com adulto. A gente acredita que a pessoa que tá do teu lado entende que 2 mais 2 é 4, irmão. Pois então, você não explica pro moço. Fala, querido, pega aquele bagulho ali. Aí você não explica que o negócio tem 50 quilos e que ele precisa de um carrinho de mão para levantar o negócio. Exatamente. Você pede pra pessoa pegar. Exato. E assim, até aqui a Fernanda no chat dos apoiadores supimpas, na live aqui, né, dos apoiadores supimpas, a Laura também, elas estão passando por essas tretas exatamente como você está passando. Como eu passo, principalmente com o Gael, que está com 4 anos. Eu vejo muito isso nele. Essa parada do xixi, toda hora, eu falo assim, ele começa a apertar o pinto. Aí eu falo, Gael, vai lá fazer xixi. Ah, não quero. Eu falei assim, Gael, vai lá. Não, mas eu já fiz. Mesma coisa. Ou quando acorda de madrugada, vai pra minha cama, vai lá fazer xixi. Não, eu já fiz. Tá, filho, eu sei que você já fez. Aí eu, não entro nesse embate. É o lance de escolher as lutas, né? Sim. Eu sei, tá, tudo bem, filho, eu sei que você fez, mas eu quero que você faça de novo. Vai lá, por favor. Aí ele, na maioria das vezes ele para, aí porra, aí vai. Ou às vezes ele insiste, eu falo assim, você quer ajuda? Você quer que eu vá com você? E aí eu vou com ele faz. Com o Noah, eu parei de brigar. Parei de insistir. Falo, beleza, não quer fazer xixi? Vai lá, mas a gente tem que levantar pra lavar o rosto e escovar o dente. Maluco, eu colocar a pasta na escova, ele começar a escovar o dente, ele segura a escova com o dente, com a boca e vai fazer xixi. Então pronto, já resolveu. Ok, vai lá. Isso não é que ele tá te questionando, entendeu? É isso. Teu processo é esse, então vai. E a mesma coisa acontece com esses processos de frustração, tipo, da banana lá que você falou. Por que não acolher isso? E como ele já é uma criança mais velha, com outros processos já elaborados, a forma de acolher também vai ser mais elaborada. É chegar e falar, caramba, filho, olha, tem um monte de coisa aqui em casa, tem um monte de fruta diferente e gostosa que você adora, mas ainda assim, o que você queria mesmo era uma bananinha gostosa, né, filho? Poxa, eu também queria. Que pena que a gente não tem, né? E aí, a solução fácil não é mais aquele aceita. Não existe mais a solução fácil para essas crianças. Mas assim, entra na conversa com ele. Já que ele tem uma capacidade de conversar tão grande agora, poxa... Quantas bananas você conseguiria comer de tanta vontade que você tá? Eu acho que eu conseguiria comer 4. E você? E aí vai conversando, aí você fala, tá, poxa, filho, tá bom. Então vamos ver, então amanhã a gente pode ir no mercado comprar banana. Enquanto você estiver na escola, na creche, ou o papai promete que eu vou comprar banana e você vai conseguir comer todas essas que você quer comer agora. Você estava falando da Fernanda. Você falou alguma coisa e não terminou o que ela falou. Então, a Fernanda levantou um outro ponto aqui importante, que é assim, ela escreveu assim, a minha tá assim, se eu falo que não pode e explico, ela simplesmente ignora e vai fazer. Isso acontece pra caralho também. Sim. Isso acontece. E não é porque a criança tá querendo te fuder, né? É só porque ela tá querendo testar e porque ela simplesmente acha que é aquilo que ela tem que fazer, né? Então, é o lance de você, filho, eu já falei, poxa, eu entendo o que você quer fazer, mas não é assim. Vamos conversar, não pode ser assim. Então, ter a paciência de entender que não é porque ele cresceu que ele agora, porra, tá de sacanagem comigo. Não é isso. É porque ele ainda assim tá querendo testar os limites. E mais ainda, às vezes eu vejo isso muito com o Gael também. Ele volta da escola e ele tá com alguma coisa ali que ele não consegue processar. Tem, sabe, tipo uma parada ali que, não sei, alguma treta ali, alguma coisa aconteceu na escola, ele não soube falar, não soube digerir, não soube processar. Não tá sabendo lidar. Tem alguma coisa ali. E aí ele cria situações que ele aparentemente sabe que a resposta vai ser uma negativa, como uma forma de gatilho para colocar isso tudo que ele está sentindo para fora. Para extravasar. Exatamente. Então, assim, já aconteceu várias vezes. O Gael, na época que ele estava apanhando muito na escola, tinha um menino que mordia, empurrava ele e tal. Isso já foi resolvido, né? A criança também já teve muito diálogo e tal. Não é que tipo, foi resolvido, expulsaram a criança da escola. Não foi isso, tá, gente? Então, naquela época, ele vinha com muito essa coisa reprimida nele, né? E aí ele chegava em casa, a primeira coisa que ele pedia pra Anne era tipo,
Mãe, quero tomar sorvete. É óbvio que ele sabe, ele tem idade suficiente para saber que quando ele chega da escola, a primeira coisa que ele vai fazer é almoçar, porque ele estuda de manhã. Então ele sabe disso. É uma regra completamente estabelecida. Ele tem pleno domínio disso daí. E ele sabe perfeitamente bem que ele não pode comer sorvete, porque na maioria das vezes nem tem sorvete aqui, mas ele sabe que ele não pode. Mas ele sabe que aquilo vai gerar um não, e a partir daquele não, ele vai desencadear e jogar para fora toda aquela frustração, e aquela dor, aquela raiva que ele está sentindo que ele não sabe processar, entende? Então era normalmente assim, quando acontecia alguma coisa na escola, ele chegava em casa, pedia, causava alguma situação, aí tomava negativa, e aí explodia, e chorava, e gritava, e jogava, e chutava a mesa, já quebrou o pé da mesinha deles, essa mesa aqui que tá aqui no... Se tu olhar aqui uns parafusos para cima do tampo, que foi o que eu botei, tive que reforçar os pés todos da mesinha deles lá de desenho. Então, assim, às vezes a criança provoca isso porque ela tem alguma coisa ali que ela não está conseguindo lidar. Então, fica mais difícil porque o trabalho do CSI não é tão direto assim. Às vezes você tem que ficar, porra, peraí, por que ele fez isso? Porra, mas ele sabe. A gente passou muito tempo matutando até entender que ele estava trazendo alguma coisa da escola, sacou? Não foi de imediato. Foi assim, olha só, o do Gael tem alguma coisa da escola. Tô falando isso agora porque isso já aconteceu meses atrás. Mas demora muito pra gente entender. E fica cada vez mais complexo porque a criança está crescendo, sacou? E deve acontecer o inverso também. Ele deve levar pra escola várias frustrações que ele tava no dia. E aí naquele dia na escola a professora vem e fala, olha, aconteceu alguma coisa porque... O Noah tava atacado ontem, não sei o quê. Já aconteceu algumas vezes comigo. E aí, por exemplo, nas 2 semanas que a Aug e a Lee estavam aí, eles dormiam mais tarde, né? E aí o Noah acorda muito cedo pra ir pra escola, né? 6:30 da manhã, 7 horas, a gente tá acordado pra partir. Ixi, já é treta. Né? E aí, pô, se ele dorme 2 horas mais tarde, ferrou. E aí teve um dia que ele foi dormir já era mais de meia-noite, cara. Caraca. Aí eu acordei ele, 7 horas da manhã, vambora, vamos andar, Maluco, ele acordou chorando, berrando, chegou na escola chorando, berrando, e eu fui embora e ele não me deu nem tchau. Tadinho, cara. Aí eu falei, não, beleza, tá ok, tá puto. Maluco, quando a minha sogra pegou ele na escola, a professora, o que aconteceu com o Noah? Que hoje ele tava irritado, ele brigou com todo mundo, ele quis bater, que não sei o quê. Aí no outro dia ela foi falar comigo, eu falei, não, então, é que minhas sobrinhas estão lá em casa, elas dormem um pouco mais tarde, elas não estão tendo aula, né, porque elas são de São Paulo, então elas não estão indo na aula. E aí elas podem ficar acordadas até mais tarde. A gente não priva elas de ficar acordadas até mais tarde, porque o Noah tem aula. Mas a questão é que o Noah tá animado, ele quer ficar acordado também, e aí tem todo um processo e tal. E aí elas estão tipo, não, mas é porque ele tava muito irritado. Eu falei, então, é porque ele tá com sono. Se ele estiver muito irritado assim, normalmente, eu já dei a dica lá pra elas, né? Uhum. Você tem 2 possibilidades normalmente. Ou ele tá com sono, ou ele tá com fome. Se ele tiver com sono, tem uma caminha lá e tal. Você quer deitar um pouquinho? Quer descansar? Vai lá, pode descansar, tal. Ou então, tá com fome? Quer comer alguma coisa? Tal. Pois é, mas aí até o Eduardo Darling, nosso querido Eduardo Darling apareceu aqui no chat dos apoiadores supimpas e falou, exatamente, e eu acho que esse é o gancho do que você está falando. Isso invariavelmente gera expectativa em nós. O lance da expectativa é extremamente importante nessa equação, até no que você está falando agora. Porque você fala assim, não, já dei a dica, ou é fome ou é sono. Mas isso também é baseado na experiência que você criou com o Noah de 3, 4 anos. Sim. O Noah que está se criando, está crescendo, está se desenvolvendo. Pode não ser estimulado pode não ser o mesmo... estopim, estímulo, eu vou dizer mais, eu vou dizer que certamente não será mais no isso futuro, daí. fatalmente em algum tempo não vai ser. Vai ser mais complexo, e muitas das vezes a gente fica preso no passado, fica assim, porra, mas peraí, ou é fome ou é sono, caralho, então ele tá de sacanagem, sacou? Pode ser outra coisa e a gente fica ali puto porque não é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, é a expectativa que fode o pai. Sim. Temos um programa? Temos um podcast. A Little. Deixa eu ver. Tem 20 minutos já aqui, cara. Aí, ó. Porra, caralho. Só 15 minutos só de música e falando mal de Los Hermanos. Eu tava falando bem, você falou mal.
Olha só, a gente começou cantando Charlie Brown Jr., falou de Los Hermanos e depois sobre paternidade. Olha que maneiro. O podcast tá completo. Porra, não precisa de mais nada, cara. Entendeu? Pra finalizar, só se tocar um gruvador. Opa, Samuca, mete um gruvador aí. Valeu, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tentei emular o Vitor aqui, gente. Desculpa. Supipa. Beijo, Supipa. Tchau. Não, ele falou, tô chamando Supipa. Final de semana, Supipa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.